Ora, boa tarde, hoje é dia 1/11 de 2020. Aleluia, vamos fazer uma pequena oração em línguas. Senhor Espírito Santo está connosco, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão connosco. Glória ao Senhor, aleluia. Choricota manarrota na rabibarababi. Não podemos dizer, Pai, peço que expulse todo o espírito imundo que me quer impedir de estar a falar em línguas e a dar os teus dons. E te peço que envies os teus santos anjos para que eu tenha facilidade em fazer esta gravação e que tudo seja para a tua glória, que as pessoas que vejam este vídeo sejam abençoadas, curadas, salvas. Aleluia. Shuri Amanaba, Shikiti Amana. Vamos ler aqui o hino um ou mais do hinário evangélico 198. Tu estás sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com o seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo Filho, vem buscar a tua igreja, Senhor Jesus. Ansioso espera a tua volta, quando nos vais dar um corpo igual ao teu, que já não morre, etc. Ansioso espera a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos contigo, estaremos para sempre contigo. Aleluia. Maranata, Cristo Filho, volta, vem, Senhor Jesus. Disseste ao São Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O teu poder nos aperfeiçoa, nos cura, nos liberta, nos torna mais que vencedores. Como em Romanos 8, 20, 37. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos ler uma mensagem, gravar uma mensagem cujo título é O Espírito Humano que nasceu de Deus e lhe obedece, vence sempre o mundo. A palavra de Deus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ler aqui em 1 João 4, 1-4. Glória ao Senhor. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, se nasceram de novo, se têm o Espírito de Deus. Porque há muitos falsos profetas. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. São pessoas enganadas pelo diabo. O sangue de Jesus venceu na cruz. Outro versículo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O Senhor Jesus disse lá em João 4, glória ao Senhor, podemos ver João 4. Em João 4, verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Este texto refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, e veio uma mulher de Samaria tirar água.
disse-lhe Jesus: dá-me de beber. O Senhor Jesus iniciou a conversa, né? Então, a mulher, aqui no verso 12, diz: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio do poço, e os seus filhos, e o seu gado? Verso 13, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, porque há água para o corpo e o corpo vai ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, do Espírito Santo, nunca terá sede, porque a água que lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me sempre. Não, aliás, dá-me dessa água para que não mais tenha sede. Ela não sabia bem o que estava a pedir, com certeza. E não venha aqui tirá-la, ou talvez desconfiasse, né? E disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá, etc. E no verso 21 diz: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, é verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. No verso 26, Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. A mulher tinha dito ao Senhor Jesus, no verso 25, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Ela acreditava que o Messias viria, mas não sabia ainda uma parte da história. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Então quem é Jesus? É o Messias, que se chama o Cristo. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Então em 1 de João 4, verso 2, diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito confessa que Jesus Cristo vem em carne, que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo. Esse é de Deus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. A pessoa que diz que Jesus Cristo vem em carne, ele é de Deus, está inspirado pelo Espírito Santo. Pelo menos em princípio é isso. E todo o espírito que não confessa, não diz que Jesus é o Cristo, o Messias. Todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus, é usado pelo diabo, é o anticristo. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque é o que está em, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O Espírito Santo que tem em nós é maior do que o anticristo, é maior de todos os espíritos, do que todos os espíritos. Amém. 1 João 5, 4, 7. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo da nossa fé. Porquê? Porque o Espírito Santo é em nós. Ele já nos falou, já derramou o seu amor sobre os seus filhos. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, o Messias? Eu creio. Eu recebi Jesus. Havia 4 meses que eu estava desempregado. Foi no domingo que eu disse: Jesus, eu te recebo, etc.
E na segunda-feira já tinha emprego e fui ganhar 4 vezes mais. E até agora o Senhor me tem abençoado. E conforme a minha fé, o Senhor me vai abençoar mais. E depois diz 1 de São João: este é aquele que vê por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo não veio só por água, mas veio por água e sangue. Ou seja, Ele quer que as pessoas nasçam de novo. E o Espírito é o que testifica. O Espírito Santo testemunha que isto é verdade, que Jesus veio para nos salvar. Porque o Espírito é verdade. Ele é o Espírito de verdade. Nos guia em toda a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu. As testemunhas no céu são o Pai. É a palavra, que é o Senhor Jesus, e é o Espírito Santo. E estes 3 são um. Lá em São João 1, diz a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, era a palavra. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. 1 João 5, 8 a 13. E 3 são os que testificam na terra. Há 3 testemunhas na terra. O Espírito, que é o Espírito de Deus. A água, que é a palavra de Deus também, pode-se referir ao Pai. E o sangue do Senhor Jesus Cristo é portanto referente a Jesus. E estes 3 concordam num. Mas a água pode-se referir também ao Espírito Santo. Há um rio no qual nós podemos nadar e esse rio nos guia na sua corrente. Outro versículo: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. A gente ouve uma pessoa, se for de confiança, confiamos nela, né? Portanto, o testemunho de Deus é maior que as pessoas. Deus é perfeito e as pessoas não são perfeitas. Deus fez as pessoas e as pessoas não fizeram Deus. Quando nós vemos uma noz, uma laranja, nós vemos que a embalagem é feita com sabedoria e com amor. Glória ao Senhor. Nós vamos à mercearia, temos uma embalagem de papel ou de plástico, mas não é nada parecido com a embalagem que Deus põe naquilo que Ele nos dá. Outro versículo: quem crê no Filho de Deus, eu creio, em si mesmo tem o testemunho, porque o Espírito Santo mostra-nos. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Portanto, quem crê no Filho de Deus, vamos dizer: Pai Celestial, eu creio no teu Filho, Jesus Cristo, que Ele é o Messias, o Salvador, o Cristo que tu ungiste. É si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Se uma pessoa está a falar connosco e Ele é perfeito, nunca fez nada errado, e nós lhe dizemos que não cremos nele, dizemos: tu não existes, ou eu não creio que tu estás a dizer a verdade. Então, quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Mas o mentiroso é o diabo. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Vamos ler acima: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Quando ele foi batizado, veio o Espírito Santo sobre ele em forma de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui estão as 3 pessoas da Trindade a funcionar. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, e o testemunho é este. O testemunho que Deus nos deu do seu Filho é este. Deus nos deu a vida eterna, que é Jesus. E esta vida está em seu Filho. Ele vem nos trazer a vida eterna.
morreu por nós. Segundo Efésios 1:13, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Eu tenho um filho, porquê? Porque eu recebi e continuo a recebê-lo. Lá em Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu abrirei. Eu entrarei, aliás, e cearei convosco e vós comigo. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem é Deus, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Se a pessoa acredita que Jesus é o verdadeiro Messias, é o Verbo, é o Salvador, creu nisso, nasceu de novo, Deus está a continuar a abençoá-lo, ele tem cada vez mais vontade de ler a palavra de Deus e ele está salvo. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna, está morto, está separado de Deus. Deus é amor, o amor é vivo, não é simplesmente uma palavra. Esta coisa vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. O Filho de Deus foi feito pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas ele era o Filho eterno de Deus, que recebeu de Maria e do Espírito Santo um corpo humano. Vamos ler em Colossenses 1:25-28, da qual eu estou feito ministro da palavra, da revelação, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Dispensação quer dizer concessão, da qual estou feito ministro segundo a dispensação ou concessão de Deus, dádiva de Deus, que me foi concedida, diz São Paulo, para convosco, para vos dar, para cumprir a palavra de Deus. Amém. Podemos dizer, Pai, concede-me que eu tenha a dispensação que tu deste também a Paulo, para que eu possa cumprir a tua palavra. E outro versículo: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aqueles que receberam Jesus como Salvador e foram salvos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo é em nós através do seu Espírito, o Espírito do Pai, do Filho e o Espírito do Espírito Santo, a energia. A quem anunciamos, anunciando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Podemos dizer, Pai, anuncia-me e admoesta-me e ensina-me em toda a tua sabedoria, para que eu também possa apresentar isso a todo homem, possa apresentar isso às pessoas, que as pessoas nasçam de novo e sejam perfeitos em Jesus Cristo. Aleluia. 1 Coríntios 3:1-5. E eu, irmãos, não vos pude falar, diz São Paulo, como a espirituais, mas como a carnais. Quer dizer, estas pessoas ainda não obedeciam ao Espírito Santo, mas o seu espírito ainda estava separado. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Quer dizer, a pessoa ainda não era salva, vamos dizer assim.
Então vamos ler aqui em 1 de Pedro, capítulo 2, começando no verso 11. Amados, peço-vos, diz São Pedro, como peregrinos e forasteiros, nós não somos aqui, não somos deste mundo, mas somos do mundo de Deus, nascemos de novo. Peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências da carne, inclinação para o mal do corpo, que combatem contra a alma. Portanto, ser carnal é realmente viver dominado pela carne, né? Dominado pela carne. Diz aqui em Colossenses 1:25, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, ou seja, dirigidos pelo Espírito de Deus, ou pelo espírito humano da pessoa nascido de novo. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, dominados pela carne, como a meninos em Cristo. A pessoa até pode ter nascido de novo, mas ainda há um domínio maior da carne. A velha natureza ainda não está vencida. Então, aqui em 1 de Pedro, diz, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que os abstenhais das concupiscências carnais, velha natureza, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, com toda a ordenação humana, por amor do Senhor Jesus Cristo, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao Rei. Glória ao Senhor, aleluia. Portanto, vamos ler aqui em 1 Coríntios 3, estávamos a ler no 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, ou seja, com coisas simples da palavra de Deus, fáceis. Com meninos, aliás, com leite vos criei, e não com carne, ou seja, com doutrinas que implicam um maior conhecimento de toda a Bíblia. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podias. A pessoa ainda não podia perceber. Jesus disse, muitas coisas tenho para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. A pessoa precisa de estar preparada, estudar a palavra e para ter uma ideia ampla da palavra do Velho e do Novo Testamento. Porque ainda sois carnais. A pessoa compreende as coisas de forma carnal. Pois havendo entre vós inveja e contendas, ou seja, se estas coisas nos dominarem, e a pessoa não pedir perdão e não procurar viver agradavelmente a Deus, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas e dissensões, não sois porventura carnais e ainda não andais segundo os homens, segundo a velha natureza, segundo o mundo, porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Portanto, devemos nascer de novo
estudar a palavra de Deus, ir e pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Isso é mais agradável a Deus do que vivermos de acordo com o mundo. Só ver muito televisão, dá muito tempo às coisas dos homens e não dá tempo nenhum para ler a palavra, para orar. Então fica uma pessoa carnal, uma pessoa ainda com a velha natureza a dominar. Mas Jesus precisa de ficar no trono do nosso espírito. Ele é que precisa, quer e devemos permitir isso, que Jesus domine o nosso espírito, alma e corpo. Então, vamos ler aqui em 1 João 2,20. Vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Portanto, é o Espírito Santo que põe em nós, como Jesus disse, a sua sabedoria. Ele é o Espírito de verdade, que vos guiará em toda a verdade. Ele é o outro Consolador, etc. O Espírito Santo é que tem que dirigir. E nós não temos que falar de acordo com o que o mundo, com o que o nosso corpo diz, mas falar de acordo com a palavra de Deus, que diz que Jesus já levou as nossas enfermidades e dores, o castigo, etc. O castigo nos traz a paz, estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, sabeis a palavra de Deus toda, né? E para isso, para podermos compreender. Agora em 1 João 2,29, sabeis que Deus é justo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Portanto, é como nós vamos beber água, uma fonte de água doce, a água é boa, nós sabemos que essa água vem de uma fonte, podemos dizer, que é justa. E, portanto, sabeis que Jesus é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Da pessoa bebe água pura, tem mais saúde, ou comida boa. Portanto, 1 Coríntios 3,16 também diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Lá em Atos capítulo 17, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas que Ele habita no corpo do Senhor Jesus Cristo, diz noutras partes da Bíblia. Portanto, em Jesus habita toda a plenitude da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 17, 20. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. A pessoa diz-me, costuma-se dizer, o povo, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Então nós temos que andar com Jesus, se for possível, todo o tempo. Mas o que se junta com o Senhor é um Espírito com Ele. É um só Espírito. O meu Espírito está unido com o Espírito de Deus, Pai e Filho. E depois São Paulo diz, fugir da fornicação. A pessoa que vive em fornicação, dá muito tempo aos actos sexuais e peca nesse aspecto, que não está a obedecer ao Espírito Santo, pois que o Espírito Santo quer que o homem tenha uma só mulher e a mulher um só marido. Isso tudo, fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, ou seja, é no espírito. Mas o que o fornica peca contra o seu próprio corpo. Vou ler outra vez. Podemos orar. Pai, ajuda-me a fugir da fornicação, a fugir do pecado que o homem comete e a fugir portanto dessa área e a fazer ser santo também nessa área. Outro versículo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Obrigado, Espírito Santo. O meu corpo é o teu templo, o templo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. Obrigado, Pai, que o teu Espírito habita em mim e tu me selaste com o teu Santo Espírito que veio de ti e que não sou de mim mesmo, eu fui comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Devo respeitar o meu corpo e usá-lo para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque fostes comprados por bom preço,
o sangue de Jesus Cristo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Podemos dizer, Pai, eu te quero glorificar no meu corpo, usar o meu corpo para te servir, para ir e pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura, para que as pessoas sejam salvas e tu possas vir buscar a tua igreja. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom e santo. Aleluia. Vamos ainda ler em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 18. São Paulo diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Isto pode ser numa questão de casamento ou mesmo de um negócio. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Aqueles que não são fiéis a Deus, não nasceram de novo, que são guiados a velha natureza. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem justiça com injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? É claro que a luz faz fugir as trevas, e isso devia acontecer. E concordem em Cristo, entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. Não há maneira, é como o exemplo da luz. Portanto, estávamos a ler em 2 Coríntios 14, 18 e o 19 diz: e concordem há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o infiel com o fiel com o infiel. Ou seja, se nós somos fiéis a Deus, obedecemos à sua palavra, não devemos ter nenhuma comunhão com a pessoa que é infiel, que não obedece a Deus, não quer saber da sua palavra, que é o chamado homem velho, a velha natureza. Não devemos ter nenhuma comunhão com essas pessoas, e se tivermos, apenas para depois fugir o mais depressa possível. E consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. O povo de Deus não tem nenhuma comunhão com o mundo. Portanto, estamos a ler aqui em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Diz aqui, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Por exemplo, o Senhor Jesus entrou lá no templo e expulsou os vendilhões. E nós no templo de Deus não devemos permitir que os ímpios façam coisas que não devem fazer. Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, saí do mundo, afastai-vos do mundo, que ele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Havia aquele homem que andava a dormir com a mãe, aquela que era como que mãe, né? Então aqui em 1 Coríntios 5, começando no verso 1, a palavra do Senhor diz, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, nem os gentios faziam isto. Como é ver quem possua a mulher de seu pai? Não se sabe como é que era este caso, mas a mulher do seu pai, o pai tinha morrido e ele depois possuía a mãe do pai, ou podia ser outro caso. Verso 2: estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu a tal ação. Podia ter sido uma só ação, ou podia ter sido várias vezes, não sei. Verso 13. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, Paulo não estava presente fisicamente, mas presente no espírito,
Ele sabia do que se passava, lhe tinham comunicado, com certeza. Já determinei como se estivesse presente que o que tal lá praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que estava no Paulo e nos outros filhos de Deus, e está em nós, podemos dizer, Pai, obrigado, porque o teu poder, o teu Espírito está em mim, está na tua igreja, que é dirigida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, obrigado, Pai, porque o poder do teu Espírito está em nós. Amém, glória a Deus. Verso 6. Não, verso 5. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne. Ou seja, ele tinha que se arrepender, tinha que pedir perdão, e é claro que Satanás está sempre atento, anda como um leão, buscando a quem possa tragar, e nós devemos confessar os nossos pecados e devemos fazer tudo isso. Seja qual for entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Portanto, a pessoa, mesmo que peque, tem que se arrepender, tem que pedir perdão às pessoas envolvidas, etc. Portanto, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A pessoa pecou, tem que se humilhar, tem que pedir perdão às pessoas, tem que estar bem com Deus, lançando sobre ele, sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Obrigado, Pai, tu tens cuidado de nós. Ajuda-me e perdoa-me, Pai, e ajuda-me a perdoar as outras pessoas. Verso 8. Sede sóbrios. Vamos ser pessoas sóbrias, pessoas que não estamos embriagados, que somos influenciados pelo Espírito Santo e não pelo vinho, que faz que a pessoa faça asneiras. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Jesus é que é o nosso leão, o leão da tribo de Judá, que venceu tudo e todos. Inclusive, ele venceu o diabo. Verso 9. Ao qual resisti firmes na fé. Resistir ao diabo, firmes na fé. Eu digo, diabo, eu te resisto firme na fé, e tu estás vencido, e eu sou mais que vencedor, segundo Romanos 8:37 e outros versículos. Verso 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou. Mas dizer, Pai, obrigado porque me chamaste, porque eu recebi Jesus, eu estou nele, ele é a cabeça da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Verso 10. E o Deus toda a graça que em Cristo Jesus tem o Pai, Filho e Espírito Santo, tem toda a graça para nos dar, para nos ajudar, aleluia. E o Deus toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco tentações, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e estabelecerá. E já está a fazer isso. Glória ao teu nome. A Deus seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Beriachofonabad. Então, ainda em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, nada que seja pecado e que nos afaste de Deus. E eu vos receberei. Glória ao Senhor. E eu serei para vós Pai, é o Senhor a falar, o Pai Celestial. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus quer que sejamos santos, como Ele é santo. Amém, aleluia.
Bem, queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam comigo e convosco e com todos os que ouvirem este vídeo e recebam Jesus, dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. E Ele vos dará o Espírito Santo e viveremos todos com Ele, porque fazemos parte da sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Fazer uma pequena oração em línguas. Shiriabada maniko shamana erishorogoria shafanine. Deus abençoe, amados irmãos e amigos. Até outro dia. Paz seja convosco. Paz do Senhor Jesus. Amém.